um jogo que o Fluminense entrou com seus jogadores reservas, mais uma vez, né? Priorizando aí a entrada dos reservas, mais uma vez, com o Lelê tendo destaque, obviamente, João Neto, se não me engano, quem fez o segundo gol do Fluminense. E o Fluminense, aí, se você vê, mesmo com o time reserva, mantém as características, né? Já que o Fluminense teve 68% de posse de bola, teve mais chutes a gol, trocou muito mais passes do que o Boa Vista, né? Então, tipo, mesmo com o seu time reserva, mantém a característica, o DNA, né, do dinizismo ali na sua pele, não tem jeito. E acabou, né, tomando a virada, e aí depois empatou o jogo e saiu com um pontinho, se mantendo na liderança do Campeonato Carioca, né, Maurício? Exato, eu acho que foi uma partida ok do Fluminense. Assim, óbvio, né? A superioridade dos times do Fernando Diniz já acontece contra a maior parte dos times do futebol brasileiro. Então, contra o Boa Vista não ia ser diferente. Então é isso que a gente espera do Fluminense, sabe? Agora precisa de um pouco mais de constância defensiva, né? Óbvio, o time não é o que o próprio Lucão disse, na verdade. Aqui, ó, o Fluminense entrou com um time muito aleatório, ninguém entendeu o que o Diniz quer fazer. E até o que o Diniz vem falou depois do jogo, que a prioridade é a Recopa. Então, assim, os titulares voltando ainda a pegar o ritmo do jogo ideal, o time também já pensando na Recopa, que é um título que o Fluminense não tem. Então, nessa fase do Carioca, eu acho que dá para você fazer essa mescla, começar a jogar com o time reserva e tal, já pensando em dar ritmo de jogo para todo mundo e deixar os titulares descansados, botando alguma estratégia para pegar a LDU na Recopa. Exato. E esse acredito foi o último jogo de reserva de Fluminense. Acredito que ainda vai jogar mais alguns jogos. Mesmo. Desculpa, estou te cortando também. Não, a tua voz está falhando um pouquinho, mas pode continuar, desculpa. Não, eu só falei que esse não vai ser um dos últimos jogos do time reserva, né? Os titulares vão jogar contra o Sampaio Corrêa na próxima rodada e contra o Vasco no dia 14. E eu acho que tem um jogo nesse meio tempo aí que o time vai ser o reserva. Sim. Da Recopa, que é dia 22 e dia 29. Mas entre os jogos da Recopa tem um Fla-Flu. Provavelmente o time titular vai fazer 3 jogos em sequência. Eu acho que contra o Fla-Flu com certeza deve ser, dependendo do resultado do dia 22, já que são 2 jogos, né, ida e volta, dependendo do resultado do dia 22, o Fluminense entra com um time em reserva mesmo contra o Flamengo. Até porque, se eu não me engano, o primeiro jogo é lá. Exato. Então, vai ser muito cansativo, né? De chegar de viagem no dia 22 e já jogar um Fla-Flu para no dia 29 receber novamente a LDU para a decisão mesmo. Então, acredito que o Fluminense vai com um time bastante mexido contra o Flamengo, tá? Se não for totalmente reserva, abrindo mão, até porque tá fazendo por onde o Fluminense é líder do campeonato. O certo é fazer uma gordura aí nesses próximos jogos que terá contra Sampaio Corrêa e Vasco, para que contra o Flamengo chegue com um pouco menos de responsabilidade, podemos dizer assim, de vencer. Vai ter aquele desespero que, caso perca, ficará fora, né, da fase final do Campeonato Carioca. Então dá para entender que o Fluminense vai com força total contra o Sampaio Corrêa e contra o Vasco, já que tem que ter essa tranquilidade, podemos dizer assim, para poder jogar essa Recopa, que, na minha opinião, como é um título que o Fluminense não tem, eu acho que o Fluminense tem que entrar sim com força total, buscando vencer e convencer, que é o caso de Fernando Diniz, encantando o mundo com seu dinizismo. O Arthur ia estar dando pirueta aqui se eu estivesse ouvindo isso. Mas eu acho que está certo o Diniz em focar, né, em dizer que a Recopa é a prioridade. Sendo bem sincero, até porque é um título que o Fluminense não tem, né? Caso ganhe, é mais um título inédito que ganha Fernando Diniz à frente do tricolor das Laranjeiras. Né? Aqui, ó, o Lucão falou que esse jogo foi um jogo de teste. Por exemplo, o lateral esquerdo Rafael Monteiro, uma excelente opção para o ano. E o Carioca tem que ser usado para isso, né? Jogos de testes, para tentar jogar a molecada também. O Isaac jogou nas últimas rodadas, está se destacando. Pode ser um jogador que vem ganhar espaço mais para frente do campeonato. Óbvio, meio campo e ataque do Fluminense é recheado de opções. A gente vai até falar sobre isso um pouquinho mais tarde.
Mas quem sabe o Fluminense não consegue uma boa venda para a Europa, né? O jogador começa a se destacar e pode ser vendido para fazer um caixa para o Fluminense. Já conseguiu manter o André, ou seja, já é um grande reforço para o resto do ano, né? Como até a metade. Não, com certeza. O André é mantido, Martinelli renovou agora até o fim de 2026, mais um ano de contrato, que também é um jogador que é um prospecto, né, de evolução, evoluiu muito o Martinelli nesse último ano, para muitos o titular absoluto do Fluminense, e o Diniz, mesmo com essa renovação do Martinelli, também a permanência do André, pelo menos até o meio do ano de 2024, o Diniz acredita que o elenco está inchado, né, podemos dizer assim, algumas peças que o Diniz tem em mãos, mas não utiliza ou não... quer dizer, não utiliza ou então pouco entra, né? Que é o caso do Cristiano, o capitão Moldávia, né, Maurício? Se eu não me engano, o lateral esquerdo, que foi emprestado ao Goiás. E também o meio-campo Danielzinho, que veio do Bahia, chegou no ano passado, né? Vindo diretamente do Bahia e antes estava no próprio Fluminense. E também Ione Gonzalez, que é um jogador que jogou no Fluminense em 2019 e também retornou no ano passado. São dois jogadores que provavelmente não devem mais fazer parte do clube, né? Devem deixar o clube. Então, o Diniz sempre deixou claro que gosta de trabalhar com um elenco enxuto, né? E ele acredita que está inchado, por isso está emprestando o Cristiano ao Goiás, já que não tem muito mercado Cristiano atualmente no futebol brasileiro. E Danielzinho e Ione Gonzalez devem deixar o clube, para onde a gente não sabe, mas não permanece no Fluminense, né, Maurício? Você acha que são nomes que deveriam ter continuidade? Ou o Diniz está fazendo certo de enxugar o seu elenco, dando prioridade e dando preferência também para os jogadores que chegaram essa temporada? Que é o caso, por exemplo, do Douglas Costa, que é uma disputa ali com o Ione, ou então Renato Augusto e Gabriel Pires, que é uma disputa mais pelo meio com o Danielzinho. Qual a tua opinião? Cara, eu acho que o Fluminense está fazendo certo, tá? Porque se você comparar Ione com Douglas Costa é muito mais qualidade. Depende, óbvio, né, do que o Douglas Costa quer. Então, se ele quiser jogar bola mesmo, o Ione, pelo menos, era muito à disposição, né? Exato. Quando ele entrava, ele dava muita disposição, não dava muita qualidade técnica, mas disposição ele tinha. O Danielzinho já não vinha tendo oportunidade já no ano passado, então uma contratação um pouco difícil de entender, né? Não deve ter convencido o Diniz nos treinos. E até para a molecada do Fluminense, eu acho que é uma boa esse elenco um pouco enxuto, né? Porque eles acabam tendo chance, tipo, às vezes um moleque é chamado para completar o treino e tal, pode cantar o Diniz e ter uma chance. E a base do Fluminense é muito forte, né? A gente tem André, o próprio Martinelli, Alexander. Então, começaram na base do Fluminense, foram aos poucos conquistando seu espaço e hoje são praticamente titulares do clube, né? Realidades, né? Exato. Então é isso. Próximo jogo do Fluminense é contra o Sampaio Corrêa, correto, Mal? Exato. Deixa eu só conferir aqui o horário. Fluminense e Sampaio Corrêa, quinta-feira, 9h30 da noite. Então é isso, rapaziada. O Fluminense joga contra o Sampaio Corrêa na quinta-feira, dia 8, às 9h30 da noite, logo depois contra o Vasco, e depois chega a Recopa, que, de acordo com o Diniz, é a prioridade do Fluminense no momento, né?